Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 19, né? Estamos agora estudando o papel no médium nas comunicações espíritas e estamos no item 7, né? E Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Gente, será que nós, como médiuns, exercemos alguma influência nas comunicações que estas são transmitidas? Esta foi a pergunta de Kardec. E eles nos respondem sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não influencia os espíritos, eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. E nós sabemos que realmente existe a influência do médium nas comunicações, né? O espírito é simpático. Primeira coisa que a gente tem que entender, vamos começar do início, como diz a história, que nós não absorvemos 100% das comunicações. Né? Dentro das comunicações, dentro daquilo que o espírito está citando ali, dentro da influência da comunicação que ele está fazendo, nós filtramos um pouco daquilo que lhe é dado, né? Daquilo que lhe é prestado. Então, o Espírito está falando, mas nós ainda não captamos na íntegra esta comunicação. E aí, colocamos, sim, existe a nossa influência, sim. Isso é natural? É. Isso só não pode tornar-se uma viciação. A gente tem que entender que as nossas deficiências, né, faz com que nós atrapalhemos até as comunicações. É por isso que é muito aconselhado o médium se preparar, o médium chegar no trabalho de comunicação com antecedência de seu horário, né? Poder ali ele fazer uma prece, fazer num estado de mentalização. Quer dizer, ele se preparar. O médium, ele é o filtro. Né? Então veja bem, você chega cansado, você chega atordoado do trânsito, vamos supor, ou então você teve um desentendimento dentro de casa e aí você traz aqueles problemas todos na sua cabeça, né? Você está angustiado. O que é que você vai fazer dentro de uma educação mediúnica? Você não tem o que oferecer. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo. Se diante de nossos afazeres materiais nós precisamos de responsabilidade, imagine você está perturbado e você sai para trabalhar. Será que você consegue render no seu trabalho? A mesma coisa é na educação mediúnica. Você vai ser o filtro, vai ser o instrumento daquele espírito. E aí você está no estado de perturbação. Você traz um monte de coisas mentalmente acumuladas que você não conseguiu ainda se libertar. E aí vai traduzir o quê? Então o espírito vai ali trazer a sua comunicação e você vai, o mínimo que você pode alcançar é o que você vai falar. Então ele diz que exerce sim influência. E se existe ali a simpatia dos espíritos, né, torna-se mais fácil. Agora uma coisa é certa, nós não influenciamos o espírito. Ele está ali na comunicação, mas nós não influenciamos ele. Né? Nós somos apenas o instrumento. Nós somos o intérprete, né? Nós somos o meio de tudo isso. Então, naquele momento, nós estamos sendo usados para fazer essa retransmissão. E quando nós não fazemos como deveria ser, ela vai sair toda defeituosa, toda cheia de faltas.
Então, gente, é importante nós assumirmos um compromisso com a espiritualidade e que a gente deixe para trás tudo aquilo que está acontecendo conosco. Se você não está capacitado naquele dia de fazer suas atividades mediúnicas, não vá. Porque nós precisamos nos preparar. E por isso que é aconselhável, repito, chegar pelo menos 10 minutos antes dos trabalhos começarem. Porque você vai ter tempo. Você vai ter tempo de se preparar, fazer sua prece, seu estado de mentalização, fazer a leitura do evangelho anterior. E aí você alivia toda aquela sua situação de estresse, de mal-estar, de tudo, esquecendo, deixando do lado seus problemas para você ser um instrumento capaz, hábil para os nossos irmãos, ok? Outra pergunta. É esta a causa de a preferência dos espíritos por certos médiums? Não há outra. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e que exprima o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. É exatamente isso, gente. Os espíritos, eles procuram os médiuns mais calmos, mais tranquilos, mais comportados mentalmente. E aí há uma simpatia, há uma ligação desse espírito para com o espírito encarnado. Então a comunicação, ela flui, né? Ela é uma comunicação quase que 100% total daquilo que o espírito precisa se comunicar, precisa falar, né? Precisa se expressar. Nós somos antenas super ligadas e conseguimos fazer esse trabalho. Mas quando nós não fazemos isso, quando nós estamos totalmente desafinados com aquele momento, nós somos os maus intérpretes. Então é importante a gente ver que tudo vai de estudo e preparação. Se a gente se prepara, a gente está se capacitando para esta sintonia. E aí angariamos simpatia dos espíritos. Então os espíritos procuram se comunicar com mais frequência com determinados médiuns pelo seu comportamento, pela seu estado de tranquilidade, de harmonização, porque ele sabe que dali realmente vai surgir efeito às suas comunicações, né? Então, repito, meus irmãos, é necessário que tenhamos consciência do que estamos fazendo. E para uma educação mediúnica e você ir contra a sua vontade, está fazendo aquilo, porque se você não fizer, muitas pessoas dizem isso, né? Eu vou para a mediúnica porque se eu não for, eu adoeço. Eu vou para a mediúnica porque se eu não for, as coisas vão dar errado na minha vida. Se você for assim, não vá. Não vá porque realmente vai dar errado. Tudo que a gente tem que fazer com amor. Tem que fazer mostrando de coração aquilo que a gente deseja. Então, sejamos educados, né? Sejamos capacitados, vamos estudar, né? Então, se é o dia da nossa doação, da nossa entrega, que façamos de coração, que façamos com a nossa mente tranquila, para realmente angariarmos esses conhecimentos, angariarmos essas amizades com os nossos irmãos. Vamos a mais uma perguntinha? Concebe-se que isso possa ser assim com os médios intuitivos, mas não com os médios com os que são mecânicos? Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido.
Lembrai-vos de que, para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluidos animalizados que tira do médio para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que, para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Então, mais uma vez aí, ele está falando claramente que é preciso que o médium saiba exatamente o que está fazendo. A lei da afinidade, né? Existe isso, a lei da afinidade. Nós sabemos que é preciso haver todo um consenso entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, porque é exatamente essa porção que ele fala de fluidos que vai fazer com que o efeito aconteça, né? Então, se a gente não se prepara, se a gente não estuda, como é que o espírito vai se aproximar da gente? Como é que ele vai usar de um instrumento leigo? Quem vai usar? São os espíritos menos esclarecidos, é que vai utilizar de um espírito leigo, porque este vai fazer o que o outro quer. Não é verdade? Então, há uma grande necessidade de que o médium ele seja um médium estudado, um médium que se capacite, um médium que se veja, tenha condições para isso. Comunicação, qualquer médium dá. Agora vamos ver o conteúdo destas comunicações. Vamos ver o comportamento deste médium, porque tudo depende de nós, né? Tudo depende da nossa moralidade, né? A comunicação, o efeito se dá por afinidades. Nenhum espírito vai se aproximar de uma pessoa que não tem essa afinidade. Então, é preciso que, bom, se eu sou um médium que estudo, se eu sou um médium que procuro a minha tendência é me melhorar, me conhecer, para me tornar uma pessoa melhor. Isso aí eu vou me esforçando. A espiritualidade está vindo. E a comunicação, os espíritos que estão prontos para se comunicar através de mim, porque eles encontraram, né? O médium deu essa capacidade para ele, né? Deu essa condição para ele, para que ele pudesse interagir com o médium e aí haver. Agora, é claro, se é um médium desorganizado, se é um médium que não gosta de estudar, se é um médium que não procura, simplesmente ele acha que deve desenvolver, vamos falar assim, a mediunidade dele, porque se isso não acontecer, ele vai adoecer, porque ele vai enlouquecer. E, enfim, tantos outros mitos que as pessoas inventam, né, sobre a mediunidade. Então, se é um médium totalmente sem nenhuma condição, quais são as comunicações que isto vai acontecer? Então, a afinidade vão ser com espíritos que estão na mesma faixa vibratória dele e essas comunicações vão ser frívolas, né? Não vai ter nenhum conteúdo. Então, gente, cada vez mais, e eu vou bater na tecla sempre, isto vai acontecer? Vai. A gente precisa estudar? Precisa. E ele diz mais, isto não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes, porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí está para nada. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentaneamente, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Então, a gente vê que nós fornecemos o que é mais importante, né? Que são os fluidos animalizados para que o efeito aconteça, ok? Beijos para todos e boa noite.